O médico hemodinamicista, heróis da medicina moderna. Imaginem o cenário. Uma sala de emergência, o relógio voando, monitores disparando alarmes para todo lado e decisões puramente de vida ou morte precisando ser tomadas em milissegundos. Bem no olho do furacão dessa tempestade médica, existe um profissional que é, literalmente, a linha tênue entre a vida e a morte. Quando uma artéria de repente resolve bloquear e o coração grita por oxigênio, acabou o tempo para debate. O fluxo de sangue para e o dano começa na mesma hora. A dor é absurda e o risco iminente. Quem é que a gente chama para reverter esse caos antes que seja tarde demais? A resposta é o médico hemodinamicista. E é essa rotina alucinante e fascinante que vamos desvendar hoje nesta explanação. Para entender o tamanho da importância dessa profissão, a gente dividiu essa análise em 6 pontos super diretos. 1. A corrida contra o tempo. 2. Entendendo a hemodinâmica. 3. Procedimentos que salvam vidas. 4. Muito além do coração. 5. Tecnologia e trabalho em equipe. E, por fim, 6. O fator humano. Certo, vamos mergulhar nisso. Parte 1. A corrida contra o tempo. O protocolo de infarto. Quando a gente fala de emergência cardiovascular, não tem negociação. A resposta tem que ser agora. A dinâmica de um hospital vira de cabeça para baixo no segundo em que alguém passa pela porta com suspeita de infarto. Nos hospitais tem um lema bem famoso: tempo é músculo. O que isso significa? Durante o infarto, uma artéria do coração obstrui do nada. Cada minuto correndo com essa artéria fechada é um pedaço do músculo cardíaco que está, infelizmente, morrendo. Então, quanto mais rápido a gente desobstruir esse vaso, maior a chance de salvar o coração e, claro, a vida do paciente. É exatamente por isso que existe o tal do protocolo de infarto. É basicamente uma via expressa que tira o paciente do pronto-socorro direto para a sala de hemodinâmica. Lá, nosso especialista entra em ação para uma intervenção imediata que derruba drasticamente as chances de sequelas. Parte 2. Entendendo a hemodinâmica, a ciência da circulação. Mas, afinal, quem é esse profissional que fica lá aguardando? E que sala é essa? Vamos dar uma leve desacelerada agora para entender a ciência brilhante por trás de tudo isso. A hemodinâmica é simplesmente uma das áreas mais complexas e tecnológicas da medicina atual. A ideia aqui é estudar a circulação do sangue e fazer intervenções, só que com um detalhe gigantesco, tudo de forma minimamente invasiva. Esqueça aquela imagem de abrir o peito do paciente numa cirurgia gigante. O hemodinamicista acessa o coração e os vasos usando fluoroscopia. Basicamente, equipamentos de raio-x que geram imagens ali ao vivo, permitindo que ele navegue por dentro do corpo humano com uma precisão absurda. E nossa, chegar nesse nível de precisão exige muito, mas muito estudo. A jornada é longa. Primeiro, a graduação em medicina. Depois tem a residência em clínica médica, que já emenda numa especialização em cardiologia, para só então chegar na subespecialização em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. É quase uma maratona de livros e plantões. E não para por aí, viu? A tecnologia voa, então a atualização tem que ser contínua. Parte 3. Procedimentos que salvam vidas. O arsenal médico. Bom, já conhecemos o médico e a área, então vamos dar uma olhada nas ferramentas de trabalho. Como é que essas doenças são diagnosticadas e tratadas na vida real, lá dentro da sala de intervenção? O grande protagonista da fase de diagnóstico é o famoso cateterismo cardíaco. O nosso coração precisa muito das artérias coronárias para receber oxigênio e nutrientes, certo? Quando placas de gordura começam a acumular ali, o fluxo cai, o que pode gerar angina, arritmias ou até insuficiência cardíaca. Para enxergar isso de pertinho, o médico usa tubos muito fininhos, os chamados cateteres. Eles entram, na maioria das vezes, pelo braço ou pela perna. Guiados por aquele raio-x em tempo real, os cateteres chegam lá no coração. Aí, o médico injeta um contraste de iodo que, como mágica, ilumina a anatomia dos vasos na tela, mostrando exatamente onde estão os bloqueios ou defeitos. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é como esse diagnóstico vira tratamento num piscar de olhos com a angioplastia coronária. Imagina uma rodovia totalmente congestionada, travada mesmo. O médico leva o catéter até esse bloqueio. Primeiro passo, ele coloca um balão minúsculo, ainda murcho, bem no meio da placa de gordura. Segundo passo, ele enche esse balão esmagando a gordura contra a parede da artéria e liberando a pista para o sangue passar. E, por fim, o terceiro passo que é vital, a implantação do stent. O stent é uma estruturinha de metal que serve de andaime. Ele fica lá para sempre, segurando a artéria aberta. Em questão de minutos, o fluxo volta ao normal. É sensacional. O impacto disso é um divisor de águas, de verdade.
Se a gente comparar a cirurgia aberta clássica com essas técnicas minimamente invasivas, é quase covardia. Graças à hemodinâmica, não precisamos mais daquelas incisões enormes na maioria dos casos. O que isso significa na prática? O risco da cirurgia cai bastante, o tempo internado no hospital despenca e a pessoa consegue voltar para a rotina infinitamente mais rápido. Parte 4. Muito além do coração, cérebro e vasos periféricos. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve, porque por mais que a gente escute muito o termo cardiologia intervencionista, o trabalho do hemodinamicista vai muito além do peito. Essa habilidade de navegar pelos vasos se estende pelo corpo inteiro. A versatilidade dessa galera é algo de outro mundo. Os médicos focados em neuroradiologia intervencionista usam exatamente a mesma lógica para resolver pepinos supercomplexos lá no cérebro. Estamos falando de fechar aneurismas ou fazer a trombectomia mecânica. Numa trombectomia, por exemplo, eles literalmente pescam e removem um coágulo que está causando um AVC isquêmico. Se feito rapidinho, isso evita sequelas neurológicas gravíssimas. E não para por aí. A especialidade também resolve artérias entupidas nas pernas e problemas nas carótidas, salvando membros e preservando funções vitais sem precisar de cirurgias abertas agressivas. Parte 5. Tecnologia e trabalho em equipe, segurança e precisão. Navegar por esses labirintos vasculares exige um ambiente sob controle total. A precisão técnica não é um bônus, é uma exigência absoluta, já que os vasos sanguíneos são super delicados. E é bem aí que a máquina e o ser humano dão as mãos. A sala de hemodinâmica prova que na medicina ninguém faz milagres sozinho. O médico depende 100% de uma equipe incrível. São enfermeiros, técnicos, tecnólogos em radiologia e anestesistas trabalhando como uma verdadeira orquestra. E essa sintonia é o que mantém a pessoa segura. Afinal, surpresas como arritmias, queda de pressão e até parada cardíaca podem dar as caras em segundos. A equipe toda tem que agir num estalar de dedos. Claro, existe um pedágio físico para trabalhar ali. Como eles ficam horas sobre imagens de raio-x rodando sem parar, a radiação é um risco real do ofício. Para não colocar a própria saúde em jogo, o médico e toda a equipe vestem uma verdadeira armadura moderna. Um avental pesado de chumbo, protetor para o pescoço para salvar a tireoide e até óculos com lentes de chumbo. Ou seja, é um trabalho pesado, não só na mente, mas no corpo também. Os protocolos de segurança são super rigorosos. Isso ilustra brilhantemente como a tecnologia é o combustível dessa área. O negócio não para de evoluir. Hoje, as máquinas entregam imagens cristalinas usando bem menos radiação e fazem até reconstruções vasculares em 3D. Nas ferramentas de tratamento, temos os estentes farmacológicos que liberam medicamentos para evitar novos entupimentos e até válvulas do coração que são colocadas por um catéter. Dá para trocar uma válvula doente sem abrir o peito. É de cair o queixo ver como as possibilidades só crescem ano a ano. Parte 6. O fator humano. Cuidado além da tecnologia. Mas olha, mesmo com todo esse arsenal de monitores apitando, cabos e telas de altíssima resolução, a alma dessa profissão ainda é e sempre será humana. A tecnologia ajuda absurdamente, mas não substitui de jeito nenhum a conexão e a empatia. Vamos tentar nos colocar no lugar de quem está ali deitado na maca. O lugar é gelado, cheio de máquinas gigantes e intimidadores, e quase sempre o momento envolve um baita risco de vida. Os pacientes entram morrendo de medo, super vulneráveis. O médico hemodinamicista precisa ter aquela sensibilidade para conversar com clareza, passar calma e confiança. Explicar o que vai acontecer e segurar a onda emocional de quem está ali é tão vital para o sucesso do procedimento quanto a habilidade manual com os instrumentos. Isso traz um peso gigantesco para os ombros desse profissional. Viver de resolver emergência todo santo dia pede um baita equilíbrio emocional e muita maturidade. A pressão é sufocante, sabe? Tem horas que decisões de vida ou morte têm que ser tomadas sobre um estresse que pouca gente suportaria. Essa resiliência psicológica é uma ferramenta que não aparece nos exames, mas é indispensável para que eles consigam acordar no dia seguinte e continuar salvando vidas. Só que o trabalho deles não acaba quando a artéria volta a funcionar. O mais curioso é que os maiores especialistas em emergências são, na verdade, os que mais brigam para que essas emergências nem aconteçam. O foco também é na prevenção e na mudança do estilo de vida. Manter a pressão no lugar, controlar o diabetes, jogar o cigarro fora, comer direito e suar a camisa com exercícios físicos, isso sim é a nossa verdadeira barreira de proteção. Por mais incrível que a tecnologia seja, a prevenção ainda é, disparada, a melhor medicina que existe. Então, o ponto crucial é o que amarra tudo isso.
O médico hemodinamicista representa precisão, tecnologia e dedicação absoluta à vida humana. É uma especialidade que enche os olhos. Ver a habilidade de um profissional, junto com o topo da ciência, tirar alguém de um quadro crítico para uma recuperação quase imediata, é simplesmente maravilhoso. É a união majestosa entre um conhecimento técnico finíssimo e um amor incondicional por cuidar do ser humano. Tudo isso que analisamos hoje é só o estágio atual de uma revolução médica que não para de acontecer. Com inteligência artificial, robôs e novos biomateriais se desenvolvendo a uma velocidade assustadora, os limites do que dá para curar através de um pequeno furo no braço estão sendo reescritos todo dia. Fica aqui a nossa reflexão final. Se hoje já somos capazes de navegar por todo o corpo humano dessa forma extraordinária, o que a sala de hemodinâmica do futuro será capaz de realizar? É um pensamento, no mínimo, fascinante. Muito obrigada por acompanhar mais esta explanação e até a próxima.